noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Dá para me aguentar 1h30 mais ou menos? Então tá bom. Nós vamos conversar. Foi um breve comentário a respeito do que a moça falou agora. Vocês estão percebendo que hoje em dia a gente vive cada dia mais isolado, não é? Ninguém tem tempo para ir na casa de ninguém. As pessoas vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa e se distancia de todo mundo. Ninguém mais tem amizade com ninguém, né? Isso aí, a gente acaba ficando tão sozinho que isso aí traz para nós sérias consequências. Uma delas é o isolamento que a gente fica do mundo, né? E esse isolamento é uma coisa muito prejudicial, porque a gente não troca informação com ninguém. A gente vive pensando que a gente consegue viver só com as nossas pernas, mas a gente precisa também dos outros para andar também, para progredir na vida, né? Então, o importante na vida é quando a gente tira um tempinho para a gente, para fazer uma visita para um amigo, ou receber um amigo, certo? Visitar uma casa de caridade, enfim, fazer alguma coisa com que a gente pode se sentir útil. Quando a gente se sente útil, o que acontece? Tudo na nossa vida modifica, até a gente tem mais prazer em viver, né? Bom, o que eu vou falar hoje, gente, é a respeito de um fato que nós estamos vivendo hoje, principalmente nas grandes metrópoles, nos países lá do Oriente, onde todo mundo está em guerra, todo mundo está vivendo um terror imenso, né? E as pessoas vivem em constante medo, né? Hoje, se a gente ligar a televisão, antes de sair na rua, antes de sair para a rua, garanto para vocês que a gente não tem vontade de sair, não é verdade? Isso se for o Jornal Nacional. Agora, se for no programa do Datena, a gente não sai mesmo, né? De tanta coisa que a gente vê. Então, hoje a gente convive com esse medo, essa coisa que está sempre presente na gente, né? Mas o que o Espiritismo fala a respeito do medo? E é o que nós vamos tentar passar para você na noite de hoje. Será que o medo, ele era uma coisa normal na nossa vida? É normal na nossa vida o medo? Faz parte. O medo é normal. Porque quando a gente não conhece alguma coisa e a gente quer se atirar para fazer, a gente sempre tem a dúvida, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então o medo, ele faz parte da nossa vida, né? Mas isso é o medo que a gente fala de medo normal. O medo normal. Agora, quando a gente está falando do medo patológico, aí a coisa muda de figura, né? Porque tem gente que eles acompanham tanto essa palavra medo, que faz parte diária da vida dele, e ele não consegue de uma maneira nenhuma se desligar dele. Tudo que ele vai fazer está embutido o quê? O medo. Só, gente, que o medo, ele é uma coisa muito perigosa, porque através do medo, o homem deixa de fazer uma porção de coisas. Vocês querem ver? O homem ele tem medo até de lutar pela vida dele. Ele tem medo de lutar para a vida dele. O homem, quando não tem sentimento, e ele adquire todo esse medo, ele fica com medo danado. Aí começa a juntar os medos da periferia. Então, é assim, quem que não tem medo de perder, por exemplo, uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta? É triste, quando você pergunta para alguém que já perdeu um familiar, a resposta já vem na hora, né? E a gente fica com medo realmente. Você ouve falar que ele perdeu um amigo, né? A gente já fica com medo de perder alguém próximo da gente também. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai levar esse sentimento com a gente.
Gente, quem não tem medo da solidão? Quem não tem medo da solidão? Tem gente que leva a solidão numa boa. Tem gente que até gosta da solidão. Mas tem gente que não gosta. Tudo isso do quê? Vai decorrendo das experiências do quê? Das experiências do medo que a gente vai adquirindo, né? Quem não tem medo, por exemplo, de sentir dor? Nossa, a dor é terrível. Seja ela a dor física ou a dor moral, todo mundo tem medo de sentir dor. Então, o medo ele vai envolver tantas pessoas que ele impede até das pessoas realizarem as coisas mais simples do dia. Tamanha é o poder que o medo exerce sobre a pessoa, né? Agora, o certo, gente, que o medo, a gente sabe que ele pode provocar na gente um desânimo enorme, né? Porque você não tem vontade de fazer as coisas. Ele acaba tendo para você uma prostração enorme. E outra coisa, com o tempo, a gente vai adquirindo aquilo que a gente chama de depressão. A depressão, ela é o resultado de diversos fatores, tanto fatores espirituais como fatores materiais. Mas a depressão, ela está intimamente ligada com esses problemas que nós temos na nossa vida diária, né? O certo, gente, é que o medo existe, mas a gente tem que fazer uma coisa muito importante. Como ele existe e como ele é difícil da gente evitar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conviver com o medo, certo? De uma maneira assim, bem pacífica, bem normal, que é para a gente não se prejudicar mais ainda, né? Então, como que a gente poderia definir o medo? O medo, gente, é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real ou um perigo imaginário, ou quando nos sentimos ameaçados. Gente, o perigo do real, a gente está vendo, não é? Você está vendo, você está andando, vê um buraco, você vai ter medo de cair no buraco. Você está vendo o buraco. Quando você está ameaçado, você está vendo o perigo, não está? Você passa perto de um cachorro, ele dá uma olhadinha nada agradável para você, a gente já sente o medo, não sente? Mas e o medo imaginário? Quem que não sente, quem não tem medo daquilo que não está presente na vida dele, daquela coisa que você não pode apalpar? Esse é o pior medo que existe, gente. É o medo que a gente sente das coisas que às vezes não podem nem existir, às vezes nem existe, mas a gente tem medo. Uma outra coisa também, gente. O medo é um sintoma proveniente da insegurança. Insegurança com tudo. Eu não comecei a falar para vocês que você se liga à televisão, você está num canal onde está passando uma paisagem bonita, falando de um país, você fica maravilhado com aquilo lá, não fica? Aquilo te traz uma tranquilidade enorme. Aí você fala assim, deixa eu ver o que tem na televisão. Aí você começa a mudar o canal. Aí aparece a guerra lá no Oriente. Aí você olha aquilo, meu Deus do céu, eu estava com o passaporte pronto e eu ia viajar para lá, mas agora não vou mais. Por quê? Olha a guerra que está lá. E o medo que você vai sentir lá? Será que você vai sentir segurança lá? Você vai sentir insegurança. Hoje, quando você abre a porta da sua casa, você já está inseguro. Porque quantas coisas não podem acontecer, né? Agora, a gente também tem que ter um pouco de bom senso e pensar assim, bom, nem tudo acontece, né? Então não é porque aconteceu com o fulano ou aconteceu com a ciclana, é que vai acontecer comigo também. A gente tem que abrir a porta e sair, senão a gente vai ficar o quê? Encurralado dentro de casa e nunca mais sai, não é verdade? Uma outra coisa importante, gente, o medo, ele é o resultado dos avanços tecnológicos. Por que de avanços tecnológicos? Pelo seguinte, vocês já repararam como era a vida de antigamente e como a vida é hoje? Já repararam? Antigamente, você não ia assistir a novela das 8, nem a novela das 9.
Você ia conversar com o vizinho das 8 com o vizinho das 10. Não era assim? Você conversava com alguém. Você tinha o que? Contato com as pessoas. Mas a tecnologia, gente, acabou afastando praticamente todo mundo. Hoje, quando você quer conversar com uma pessoa, você vai lá no Facebook, né? Você fica lá dentro de casa, é o Facebook, né? Para que sair de casa? Né? Agora, gente, esse contato material, ele é muito perigoso. Sabe por quê? Ele acaba endurecendo a gente. Endurece porque você não tem aquele contato, o contato fraternal com as pessoas, certo? Você deixa de ter esse contato fraternal, essa fraternidade que a gente pode dizer para vocês, não existe diante da tecnologia. A tecnologia é uma coisa fria, não é verdade? Então, a gente tem que colocar de lado, deixar um pouquinho da bagagem dessa tecnologia e procurar também fazer as visitas ao vivo, sem usar os Facebook da vida. Não estou condenando quem usa, pode usar, mas sempre nisso a coisa fica muito complicada, tá certo? Gente, uma outra coisa importante é o seguinte: o medo, ele não é uma coisa que a gente adquire agora. Nós somos espíritos imortais, não somos? O que a nossa doutrina diz? Será que nós estamos aqui pela primeira vez? Hein, Sr. Vicente? Mais de 1000 vezes. Então, nós já estivemos aqui em outras, não aqui nesse centro, né? Tivemos em outros lugares, mas nós já tivemos aqui. Então, o que acontece? O espírito, ele é o arquivo, né? Ele é o computador mor do nosso corpo, do nosso corpo. Então, tudo que a gente traz das vidas passadas, fica arquivado aonde? No espírito, e não no perispírito. Fica armazenado e codificado ali no espírito. Agora, imagine vocês, você começa a pensar, quem teve uma reencarnação, vamos imaginar, bem sucedida, como nós estamos tendo hoje, uma reencarnação bem sucedida. Ou será que nós não estamos tendo uma reencarnação bem sucedida? É lógico. Você acorda, você olha no espelho, você fala assim: eu não tenho doença, eu estou me sentindo bem, eu tenho tudo aqui em casa, né? Mas tem gente que nunca está satisfeito, né? Mas é uma reencarnação boa que nós temos. Você tem a sua profissão, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem tudo, né? Então, por que não dizer que essa reencarnação é boa? Se a gente tem mais a que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, da bondade de Deus de nos ter dado essa reencarnação, para a gente tornar as nossas futuras reencarnações melhores. Não é isso? A gente, mas eu vou, depois da outra encarnação eu nem sei que eu vou ser. Sabe sim. Basta saber o que você fez agora. Você sabendo o que você fez agora, você vai saber o que você vai ser na próxima encarnação. Certo? Nós não vamos falar mais disso ainda. Será que o medo pode trazer benefício, gente? O medo pode trazer benefício, sim, né? Vocês já ouviram falar de uma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo. O medo, ele pode nos proteger de uma coisa que a gente tem, que é o impulso. Quantas vezes que a gente não age por impulso, tá? Né? A pessoa te fecha na rua, você já fala o palavrão, né? Aí a pessoa levanta, já vem com o revólver aí, né? É o impulso que a gente tem, não é? E esse impulso é muito perigoso. Quem aqui que não age com impulso? Lógico. Então, esse impulso, gente, é muito importante para a gente deixar ele um pouquinho de lado. Agora, existe, gente, a gente poderia classificar o medo em vários tipos. Por exemplo, o que são os medos naturais? Os medos naturais são aqueles que nós praticamente nascemos com eles. Não é?
Então, a gente traz das outras encarnações, isso aí. Por exemplo, quem não tem medo da morte? Né? Todo mundo tem medo da morte, tem medo do desconhecido. É normal? É lógico que é. Eu tenho eu sempre falo, meu pai era uma pessoa espírita, convicta, né? E ele era médium. E eu sempre, às vezes eu fico me perguntando, por que será que meu pai nunca veio conversar comigo? Eu fico perguntando, por que ele nunca veio? Né? Já deve ter reencarnado. Mas a gente não fica pensando, se eles estão lá vivos, a gente crê que eles estão lá, por que eles não vêm conversar um pouquinho com a gente? Pelo menos falar, oi, estou aqui, estou bem. Uma outra importante, gente, é o medo do desconhecido. Quem que não tem medo do desconhecido? A morte. A morte, gente, apesar de a gente estudar a morte, saber como ela funciona, saber todos os mecanismos e o que espera pela gente do outro lado, a gente fica, ainda é um desconhecido para a gente. Gente, olha que uma coisa interessante. Nós já passamos tantas vezes por esse processo, tantas vezes, e até hoje a gente não consegue ainda absorver o que é a morte, né? Muitas experiências que nós estamos tendo aqui agora acontecem por isso daí, né? Uma outra, esse medo da morte, isso aí, gente, é crença dos ocidentais, porque os orientais, eles não tinham medo da morte. Vocês veem, por exemplo, quando eles descobrem dentro de uma pirâmide, um rei morto, o rei, ele está do lado, tinha a comida, tinha a riqueza para ele gastar. Para gastar onde? Na viagem que eles iam fazer. Então, isso aí, gente, leva uma coisa terrível. Ó, vocês querem ver uma coisa? Eu cheguei a uma época que eu morei com a minha avó. Então, era assim, morava meu avô, minha avó, 2 bisavós, uma Carola que ele rezava o terço o dia inteiro. A outra era protestante, né? E as duas viviam, né? Não brigavam, mas estavam as duas ali. E estava eu, meu irmão e a minha irmã. Então, lá era só risada, porque a gente brincava muito com as bisavós. Chegou um dia que uma das duas desencarnou. Você sabe onde que foi o velório? O velório foi na sala da casa, na casa da minha avó tem uma sala enorme, o caixão ficava ali no meio, aquelas 2 velas queimando, né? Eu ficava com medo, e meu avô me puxava pela mão, né? E falava, vamos lá ver. Eu falei, não, eu não vou, eu era moleque, eu ficava com medo de ir lá, né? Exatamente. Aí depois que passava o enterro, tudo, chegava a noite de dormir. Aí eu dormia com a minha bisavó, com a outra bisavó. Eu falava assim, ô Bi, eu estou com medo. Ela falava assim, dorme moleque, eu também estou com medo. Certo? Dorme que eu também estou com medo. Ela me animava a barbaridade, né? Então era um negócio assim, mas ô Bi, ele não vai voltar? Não vai não. Se ela voltar, a gente manda ela embora. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, gente, eu fiquei com aquilo lá na cabeça a vida inteira, né? Hoje eu não tenho mais medo, mas isso daí, gente. Então essas coisas, isso aí fica guardado no subconsciente da gente, e a gente jamais tira isso da cabeça. Por isso que é importante a gente sempre falar, as crianças, por exemplo, eu não quero ver. Não veja, não precisa levar lá para ver, certo? Não precisa ficar falando, mandando beijar, né? Não precisa fazer nada disso. Explica que isso aí é uma coisa normal para os outros, né? Que a gente é uma coisa normal para tudo, né? Mas que não há necessidade de ficar com medo, né? Mas infelizmente, olha, gente, e nós que somos espíritas e que a gente conhece o outro lado, pelo menos de ouvir falar, a gente não era para ter esse medo, mas a gente tem, certo? Uma outra coisa, gente, os medos amigos.
Os medos amigos, gente, são aqueles que, é aquele mesmo medo basiquinho, certo? Não tem nada assim que possa dizer, é aquele medão. Isso é o que todo mundo tem. Por exemplo, é aquele que quando você cruza um cachorro na rua, e o cachorro olha para você e dá aquela olhadinha, e você sai correndo. Isso aí é uma coisa anormal? Não é uma coisa, um medo normal. Todo mundo tem, não é? Agora, quando a mulher fala para o marido assim, viu bem, você estava onde? Ele estava, eu estava no bar conversando com os amigos. Ah, é? E eu aqui sozinha, né? Posso continuar? Ou você já sabe o que vai acontecer? Né? Não é o medo? O marido já nem olha, né, Ara? Nem discute, né, Ara? Nem discute. Isso é um medo normal, gente. Quem que não tem medo da mulher? Quem não tem medo da mulher? Né? Uma outra coisa importante, gente. Isso daí, gente, não é medo. Isso aí é o que a gente chama de instinto de conservação. E isso daí já vem vindo, de outras eras, né? Isso, o instinto de preservação, ele começa desde quando a Terra foi formada. E que os primeiros habitantes chegaram, as primeiras formas de vida foram aparecendo, o próprio desenvolvimento deles foi trazendo alguns tipos de medo, né? Então, isso aí é uma coisa normal. É uma coisa normal que a gente deve encarar com muita naturalidade, certo? Isso daí, uma outra coisa importante também, é saber que apesar de existir medos amigos, existem também os medos inimigos, né? Esses medos inimigos, gente, são aqueles que causam prejuízo ao ser humano, né? E eles são muitos. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, que eu já até comentei com vocês no início. O medo de mudança, gente. O medo de mudança, dizem que é o arco inimigo de toda a sociedade. Porque são as pessoas que não mudam, são as pessoas que ela entrava no seu desenvolvimento. Tanto no desenvolvimento dela na sociedade, quanto no desenvolvimento espiritual. Porque ela fica presa e tem medo de avançar, né? Por isso que a gente fala que é o medo do desconhecido é uma coisa muito forte. E a gente precisa mudar isso daí. Muitas vezes a gente fica sofrendo, né, por não acreditar que uma mudança traga melhoras para nós, né? A gente fala assim, será que vale a pena mudar? Vale a pena mudar. Se você vê os prós e os contras, você vai achar a resposta. Se você achar que vai, por que não tentar mudar? Né? Agora a gente fica guardando isso para a gente, e o que acontece? A gente nunca vai mudar, e a gente vai ficando sempre cometendo aqueles mesmos erros, aquela pessoa que não muda, aquela pessoa maníaca, você se torna um maníaco, né? Você chega em casa, você entra, você já é mania ver se a casa está em ordem, certo? Eu tenho um filho, ele viaja, certo? E ele fica 4, 5 meses fora de casa. Quando ele entra, ele abre a porta, a primeira coisa que ele faz é ver o sofá. O sofá está assim, ele vai lá e... Certo? Gente, é hábito. É verdade ou não é, mulher? Então ele fica, tudo assim, ele fica maníaco. E ele vai ficando maníaco com isso. Falando, André, não faz isso, filho. Pai, mas está fora do lugar, pai. Olha lá, a luz acesa, olha lá, tem gente lá? Não tem, então vai apagar, né, pai? É assim, gente, ele fica maníaco, ele vai pegando nos detalhezinhos, né? Eu já não sou desse jeito, não. Acho que não sei. Bom, mudança de coisa. Uma outra coisa importante, gente, é o seguinte: a gente tem muito medo de assumir uma coisa, e esse daí é um medo inimigo, de assumir responsabilidades. Quem que assume responsabilidade? Dificilmente a gente encontra uma pessoa que 100% assume a sua responsabilidade. Ou no casamento,
diante da sociedade, diante da sua profissão, né? Você tem que assumir o quê? Responsabilidade. Se você não assumir essa responsabilidade, você não vai fazer nada. Na verdade, a gente fica entravado naquilo lá. A gente morre e não muda, gente, né? A gente precisa mudar um pouquinho. Tem gente que tem, por exemplo, 60 anos, parece que tem 80. Não é verdade? A gente tem 40 anos e tem hábitos de pessoas que têm 70, 80 anos. Sem querer magoar ninguém, porque eu sei que o senhor não tem mania nenhuma. O senhor é jovem. Mas não é. As pessoas não mudam. O senhor Vicente, por exemplo, é uma pessoa, você vê, ele já tem uma certa idade, e não é um homem que não para, gente. Ele está aí, ó, servindo. Então, não deixa parar. Também ficar em casa atormentando a mulher, né, senhor? Então, mas não é verdade, senhor Vicente? Então, mas não é preferível a gente sair, aproveitar o tempo, né? Mas tem gente, olha, ele sabe disso. E tem gente, os jovens de hoje não aproveitam o tempo. Gente, eu passo às vezes à noite, nada contra, eu não tenho nada contra as pessoas, cada um faz o que quer, certo? Eu também sou imperfeito, eu também tenho minhas imperfeições, mas você sobe, você passa em frente aos bares, a gente vê meninas com 14, 15 anos, 16 anos, em plena terça-feira, camisa cheia de cerveja e aquele cigarrinho, né, com 16, 15 anos. Gente, o que pode ter isso daí na vida? Né? Qual o futuro? Eles têm direito de se divertir? Tem, né? Mas tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade também, não é verdade? Todos os medos, gente, ele tem uma coisa, ele começa se transformando em mania. Depois da mania, ele vai passar por fobias, depois para as neuroses e finalmente para as psicoses. Olha como é interessante, né? Tudo isso o medo pode causar para a gente. Agora, existe um outro medo também, gente, que a gente chama de medo irracional. O que é o medo irracional? São aqueles sentimentos que bloqueiam o raciocínio e se edificam sobre as bases que contrariam o bom senso. Quem tem medo de ir ao dentista? Quem tem medo de ir ao dentista? Tem? Precisa ter medo? Precisa? Hoje, né, senhor Vicente? Bom, no seu tempo não. Mas no meu tempo, meu avô falava assim, quem que vai, Laura, você vai no dentista? Você está preparada para ir no dentista? Tô sim, Zé. Olha lá, hein, Laura, o negócio lá é fogo, hein? Mas por quê? Para começar, você chega lá, vai ter 3 enfermeiras para te segurar. A hora depois que te segurar, tem uma para abrir a boca. E o dentista, que é o quinto, ele puxa o dente para fora. Minha avó fala, eu não vou mais. É o medo do dentista? Não é o medo do dentista, é o medo daquilo que pode se passar lá dentro. Exatamente. Então, o que traz? Traz o trauma de ir no dentista. Mas vocês podem ter certeza que não é o do dentista que eles têm medo do que acontece lá dentro, né? E o coitado do dentista não tem nada a ver com isso, não é verdade? Ele acaba sofrendo por causa dos outros, não é? Então, isso aí é uma coisa importante também. Agora, gente, nós temos um outro medo, que é o medo real. O medo real, gente, é aquele que situa entre as inquietações que se segue após os traumas. Gente, quem não fica traumatizado depois de um acidente? Hein? Quem que não fica traumatizado? Né? São traumas que ficam guardados com a gente. E depois nós temos um medo, gente, um medo que a gente chama de imaginário. Esse medo, gente, é aquele medo que a gente tem das coisas que não aconteceu ainda. Mas você tem medo. Não aconteceu ainda, mas você tem medo. Alguém fala, eu vou para São Paulo agora à noite. Você vai para São Paulo, do que você vai? Eu vou de avião. Mas o avião vai cair, né? Ele já vai ficar com medo antes do avião cair, antes de acontecer uma porção de coisa. Mas ele fica traumatizado com aquilo. Não é verdade?
Então, o direito que ele tem de ficar traumatizado é só quando ele já passou por essa situação de um acidente. Mas se ele não passou, por que ele vai ficar com medo sem passar? Não é verdade, dona Ruth? É a cabeça, gente. Uma outra coisa importante. Como o Espiritismo, ele pode ajudar a combater o medo? Que esse aqui agora é o principal. Eu estava comentando com vocês no começo a respeito da reencarnação. Então, tudo que eu falar aqui vai ser em relação ao medo. Veja uma coisa, em relação à morte. Eu já até comentei com vocês, vou falar de novo, mas eu vou comentar de novo. Já falei uma vez, mas vou falar de novo. É o medo da morte. Apesar da gente já ter passado por várias vezes por esse processo, mas a gente ainda tem medo. Não é verdade? E uma outra coisa importante, essas coisas a gente traz da onde? A gente traz de encarnações passadas. E isso aí vai ficando gravado na gente, né? Tudo que nós somos hoje, gente, nós somos a soma daquilo que nós somos nas outras encarnações. E vocês podem ter certeza que até agora nós estamos nos comportando direitinho. Porque olha que terra maravilhosa que nós vivemos. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos. E vamos dar e vamos pensar que nós temos tudo. Nós temos tudo. Não falta nada para a gente. Então, as outras encarnações que nós tivemos, elas foram difíceis sim. Mas não valeu a pena? Não valeu a pena? E se você for bonzinho hoje, que nem o seu Vicente, ele vai ser melhor ainda na outra. Né, seu Vicente? Mas não é assim? Isso é uma coisa natural. Então, através das reencarnações, a gente pode passar, gente, por inúmeras experiências. Essas experiências é que nós vamos trazendo de lá para cá. É através da reencarnação que hoje você está na riqueza ou amanhã você pode estar na pobreza. É através da reencarnação que você pode viver uma encarnação de fartura ou então na miséria. É através da reencarnação que a gente pode ser inteligente e na outra a gente viver limitado. Né? Olha, eu não gosto de citar o hospital onde eu trabalho, mas se vocês quiserem ver o que é uma parte dolorosa da vida da gente, é só ir fazer uma visita na parte da psiquiatria. A gente volta e sai de lá arrasado. Só que tem uma coisa, a parte material, a nossa parte física material, ela vai mudar, mas o espírito não. O espírito vai ser sempre o mesmo. E mais evoluído ainda. Certo? Eu posso vir num corpo doente, mas o meu espírito, ele está lá, funcionando como um reloginho. Tá? E outra coisa, o progresso é sempre ascendente. Sempre ascendente. A gente nunca regressa. O que pode acontecer é da gente estacionar. Aí a gente repete uma encarnação, aí a gente vai fazer de novo a outra encarnação. Isso é o máximo que pode acontecer. Tá? Uma outra coisa importante também, a questão do medo, quando a gente fala, é a questão do Deus vingativo. Nós que somos espíritas, os nossos pais sempre nos deram aquela ideia que Deus é Deus de amor, não é o Deus da vingança. Mas as outras religiões, né, sempre incutiram nas pessoas o Deus vingativo, o Deus punitivo, né? A mãe está lá fazendo um bolo, tira a mão daí, filho, senão eu te mando para o inferno de fogo. Não é assim que era? A coisa não era assim? A gente sempre foi desse jeito. A gente já incutia o medo nas crianças logo no começo, né? E o que acontece? Ela aprendeu com a mãe. Amanhã, quando ela casar e tiver os filhos dela, vai falar a mesma coisa.
A não ser que ela seja uma pessoa esperta, vai estudar e vai saber que a coisa não é bem assim como é. Então, essa ideia de Deus punitivo, gente, traz na gente uma ideia de muito medo. Principalmente os adeptos, os adeptos se perlam de medo. Uma outra coisa importante, gente, quando a gente está batalhando, a gente está lutando aqui nessa vida, a gente está lutando porque Deus nos pôs desse jeito, ou nós estamos lutando contra nós mesmos? Nós estamos lutando contra nós mesmos, porque nós somos o resultado do que nós fizemos. Então, nós temos dois seres que nos alimentam, o bom e o ruim. Quem que sobressai? É aquele que a gente alimenta mais. Se a gente alimentar o bom, a gente a nossa luta vai ser um bom combate. Mas se a gente for do outro lado, a gente vai perder o combate, com certeza. Certo? Uma outra coisa importante, gente, é em relação ao futuro. Eu falei do passado, vamos falar um pouquinho agora do futuro, para a gente encerrar. É assim, em relação ao futuro. Gente, em relação ao futuro, nós temos que viver duas vezes, praticamente, né, Sandra? Nós temos que viver a nossa vida material, aqui, e nós temos que viver também a nossa vida espiritual. Então nós temos que pensar no quê? Nas duas coisas ao mesmo tempo, né? E quando a gente pensa nas duas coisas ao mesmo tempo, a gente fica apavorado. Será que a gente vai dar conta? Mas a gente vai dar conta sim, né? Uma coisa, o que é importante a gente fazer? E eu sempre falo isso. O importante é a gente pensar que nós estamos aqui para melhorar, certo? Não importa o que nós fomos no passado, importa agora? O que já foi, já foi. O que vai importar para nós é o futuro ou é aqui, no presente? Nós temos que viver o presente. Se a gente sair daqui do presente bem saído, bem dominado, bem certinho, ler o Evangelho umas 10 vezes e depois sair por aí praticando o Evangelho, certo? Nós não vamos ter problema em nenhuma das nossas encarnações. Mas será que a gente faz isso? Dificilmente a gente aplica, a gente aplica muito pouco das coisas que a gente aprende do Evangelho. E o medo, gente, é uma coisa que a gente tem que ser combatido diariamente, né? E quem fala isso é Santo Agostinho. Ele fala assim, que o medo se dissolve diante da fé numa enfrentação racional, certo? Mas aí eu li um outro artigo sobre o medo, e a moça, num centro de Ribeirão Preto, ela termina assim: com todo respeito, a luta entre o medo e a razão é igual a vespa contra o leão. Incomoda sim, mas não vence não, né? É difícil, certo? Aliás, todos aqueles hábitos que nos incomodam e que nos trazem, como a gente vê como defeito, é muito difícil a gente se livrar, né? A gente fica arraigado naquilo lá e é muito difícil para a gente vencer isso mesmo. Mas a gente tem que, ou a gente melhora, ou a gente sempre fica estagnado. O que a gente prefere? Eu prefiro melhorar um pouquinho. Eu sou perfeito? Não sou perfeito. Tem muita coisa para melhorar na minha vida ainda. E muita, certo? Então, a gente tem que dar graças a Deus de ter essa encarnação que nos está possibilitando a gente melhorar cada dia mais. Isso que é importante. Certo?